Ecologia, esse é o papito aí da questão 40 da FUVEST 2024. Questãozinha boa aí para você relembrar conceitos, né, lá da ecologia, misturando um pouquinho aqui com botânica e tudo mais. Então, cara, fazer aquela correção comentada do jeito que vocês gostam, porque certamente vai aí colocar, ó, né, muitas cocitas más aí na mente de vocês e relembrar o que vocês já sabem, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. O cara diz o seguinte, ó, que os jardins de chuva, como esquematizado na figura, vêm sendo implantados em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno, com a função de reter parte das águas pluviais e diminuir sua velocidade de escoamento. Para isso, o solo do jardim deve ser preparado a fim de absorver a água e facilitar sua infiltração, direcionando-se ao lençol freático. Outra vantagem desses jardins é a retenção e decomposição de poluentes carreados pela água pluvial. Ainda, ao mesclar diversos tipos de plantas, os jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade local. Beleza? Então vamos lá. Com base na descrição e no esquema do jardim de chuva apresentado, é correto afirmar que a letra A. Esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Pô, eu gostei dessa, hein? Já de cara, filho. Vamos lá, vamos relembrar aquela sequência que a gente aprende lá no ensino médio a respeito, né, da organização dos seres, em que você começa lá, né, muitos fazem desde a célula, né, o cara coloca lá célula, né, não vou escrever tudo que não vai dar nesse espaço, né, aí que é a unidade básica, né, do ser vivo. Para ser um ser vivo tem que ter célula, para grande parte dos autores, né, então você está falando lá da membrana plasmática, né, do citoplasma, e muitas vezes com núcleo, né, às vezes não, então você separa eucariontes e procariontes e tudo mais. Só que aí entra a discussão do vírus, se o vírus é vivo ou não é vivo. Tem gente que não considera exatamente por não ter estrutura celular, por não ter um metabolismo próprio. Mas tem gente que considera o vírus um ser vivo, por quê? Porque ele evolui, né? A gente viu a loucura aí na pandemia, né, a respeito das cepas que foram surgindo e tudo mais. Então, se você considera um ser vivo aquele cara que evolui, o vírus pode ser considerado. Então, vai depender aí da tua definição de ser vivo, mas eu não estou nem um pouco a fim de ficar discutindo isso, porque isso é um papo bom para o botequim, né? No botequim a gente conversa, meu irmão, abre 3 caixas e enfim, e a gente discute isso. Mas enfim, dentro da ideia você tem lá células, tecidos, aí você começa a falar de órgão, certo? Órgão, aí vem os sistemas, aí a gente fala de quem? Do indivíduo, né? E aí a gente normalmente caracteriza uma espécie, né? Os indivíduos aqui, né, de características morfológicas semelhantes e que quando se reproduzem formam um descendente fértil. Aí a gente entra já nos conceitos mais ecológicos, né, como o conjunto de indivíduos da mesma espécie, caracterizando aqui uma população, certo? E o conjunto, né, se você pegar aqui, ó, nessa região tem, ó, uma população de aves, de sapão, butterflies, né, gafanhoto, de plantas, ok? Tudo bem que aqui ó, são espécies aparentemente diferentes, beleza? E aí a gente tem a comunidade. Agora, quando a gente une, né, tudo que é vivo com tudo que não é vivo, certo? Então, a comunidade caracterizando os fatores, né, que são bióticos, beleza? E o biótopo, certo? Caracterizando os fatores abióticos. Se você ajuntar isso aqui, filho, você caracteriza exatamente quem? Um ecossistema. Então ele botou aqui, né, uma nuvem caracterizando as chuvas, né? A gente tem a questão do próprio solo, o tipo de substrato, poderíamos pensar aqui no pH, então tudo isso caracteriza o quê? Os fatores abióticos, ok? E sim, né, você tem uma interação grande aqui
tanto entre os indivíduos, né, com eles mesmos ali, né, caracterizando as relações ecológicas, né, por exemplo, o sapão ele pode aqui, ó, muito bem, né, se alimentar desse gafanhoto, dando mole aqui, né, e aí, cara, você pode também, né, a própria chuva com as plantas, enfim, né, todas essas relações, essas interações, né, vão determinar de fato que é uma dinâmica que muitas vezes se autorregula e autossustenta. Então, cara, eu já marcaria a letra A. Beleza? Acho que está bem de acordo aí com a ideia. Agora vamos ver o porquê não das demais, né? Porque aquilo que vi, filho, é assim, filho. Você entende o porquê, você entende o porquê não e é por aí. Vamos lá, B. Nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com dois níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível dos consumidores secundários. Cara, curti isso não, né? Por quê? Se a gente fosse pensar aqui nas plantinhas, beleza, né? Todas aqui produtoras, né? Então, ocupando o primeiro nível trófico, maravilhoso. E aí a gente tem aqui o grilinho. Ah, o grilinho e gafanhoto, isso aqui? Eu não faço ideia. Enfim, então lembra que esse cara, né? Herbívoro, come planta. Então ele é um consumidor o quê? Primário. Beleza? O sapão, se a butterfly der mole, vira janta. O grilinho também. Ele seria um excelente quê? Consumidor, né, secundário. Butterfly também aqui, filho, né, tende ao que se alimentar de quê? De néctar, né, das plantas. Então, realmente, né, não são todos que ocupam, né, somente aqui o nível, né, de consumidor secundário. Então, a B, equivocada. C. Esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas. Como é que eu saberia isso? Né? Olharia onde? Aqui na raiz, né? Essa raiz tá com maior pinta de raiz o quê? Axial ou pivotante, que é aquela raiz principal, beleza? Pivotante. Essa aqui, já assim, olhando bem firmemente, eu não consigo ver uma principal. Então ela está com tipo, tá parecendo ser o quê? Uma monocotiledônia. Então axial pivotante de dicotiledônia. Do tipo cabeleira ou fasciculada é do tipo mono. Beleza? Só que aí ele segue aqui, ó. Caracterizadas por possuírem raízes pivotantes que aumentam a eficiência da absorção da água. Então as monocotiledôneas não tem pivotante, né? É fasciculada. Então aqui realmente babou. D. O uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência de um jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração da água. Viajou, né? Lembrem que, principalmente, ó, pensa lá, a FUVEST, Unicamp, que gosta muito de bioma, a Unesp também, né? Quando a gente fala de floresta amazônica, ou até mesmo aqui, a floresta tropical, Mata Atlântica, a gente pensa sempre o quê? Numa chapoca de uma folha, né, filho? A folha grande, né? E aí quando você pega a superfície, tanto a epiderme superior e a epiderme inferior, tá? Em locais muito úmidos, tende a ter estômato pra caceta, né? Exatamente por quê? Porque, meu irmão, uma coisa que não falta aí é a água. Então, transpira de tudo quanto é jeito. Então, quanto maior a superfície, maior a superfície, né, de evapotranspiração. Lembra que em locais secos, né, o tamanho da folha tende ao quê? A diminuir. Né? E aí você pensa lá na caatinga, né, que às vezes diminui tanto que vira espinho. Né? Então essa é a ideia. Show? Então realmente aqui também viajou. Né? E na E de helicóptero, né? Meu forte é sempre o português. A decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas. Não, né? Decompositor não é necessariamente um parasita, pô. Pelo contrário, né? Eles tendem ali pegar a matéria, né, já morta e diminuir, né? Reciclar esses compostos orgânicos aí, diminuindo em substâncias bem simples. Beleza? Então, realmente a E também viajou na magnonese. Beleza, galera? Então, realmente ficou letra A. Espero que tenham curtido. Lembra que, cara, aqui vai ter um canal de membros voltado para São Paulo, pensando nas provas discursivas, hein?
É, meu irmão, muita raça de questão para vocês. Valeu, um abraço, até a próxima.